Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações, o programa de todos os moçambicanos e não só, que traz história de vida dos nossos convidados que tenham um legado para partilhar. Hoje não vamos fugir à regra. Temos uma convidada muito especial que forjou-se no teatro, onde deu vida a vários personagens e agora corre o mundo através da maior plataforma de streaming mundial, a Netflix, com o filme O Resgate. Arlete Bombe. Olá, Arlete, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. E quero dizer que é uma honra estar aqui no vosso programa. Sim. E estão de parabéns mesmo, estão de parabéns pelo programa. Muito obrigada, e que Arlete. Continue com essa garra, com essa força. Arlete, Parabéns toda a equipe. nós é que nos sentimos lisonjeados em ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco para trazer um pouco daquilo que é o seu percurso. Porque a Arlete não é só o filme Resgate, tem um percurso que vamos acompanhar durante a nossa entrevista. E para começar, queríamos saber um pouco sobre a sua infância, sobre as suas origens. Que memórias tem da sua infância, Arlete? Voltar ao passado. Ao passado, vamos voltar juntas. Vamos a isso. Olha, eu sou... Arlete saiu de uma família humilde. Mãe solteira, a minha mãe era uma mãe solteira de com 7 filhos. Nasci num bairro onde a cultura e a arte estão em primeiro lugar. Deixa-me adivinhar. É lá onde eu estou a pensar, não é? No bairro onde nasceram muitas estrelas, por onde passaram muitas... Estou enganada? Não, certíssimo. Então está aqui mais uma estrela, foi forjada neste lindíssimo bairro, a qual a nossa equipe também já esteve lá fazendo um trabalho lindíssimo. Pois. Parabéns, Arlete. Mafalala, oi! Oi! Mafalala, então nasceu lá essa estrelinha aqui. Estrelinha não. Essa estrela aqui. Bom, eu tive uma infância igual a muitas raparigas da minha época, né? Hoje estou com aproximadamente 36, 37 anos. Uma coisa dessa. Sério! Dizem que a mulher não pode revelar a sua idade. Não, é sério. É que não parece. Depois, o que nós conversamos nos bastidores, vamos chegar lá à frente, vocês não imaginam a idade do filho dela mais velho, mas essa é outra história. Arlete, não quero cortar o seu fio de pensamento. Não, tá tudo bem. É assim mesmo, é conversa. O que eu gosto mais do vosso programa é isso, é conversa. Enfim, eu tive a minha infância dividida em dois lugares. Sim. Que é Maputo, concretamente na Mafalala, Exato. E outra em Chokwe. Sim, em Gaza. Exatamente em Gaza, na localidade de Mapapa. Ok. Que é lá onde a minha mãe nasceu, é onde os meus avós, alguns primos meus ainda vivem lá. Tenho meus irmãos também que vivem lá. E na Mafalala eu tive uma infância muito boa, muito boa. Na altura nós brincávamos de neca, fazíamos competições entre os bairros, as miúdas. Das danças, né? Sim, Pois. de chuqueta, da marrabenta. Pois é. Íamos para Machaquene, ou íamos para Pulana Caniço, ou Malhangalene, fazíamos competições. Eu tive uma infância muito bonita. Muito bonita mesmo. E veja que eu sinto saudades, porque hoje em dia eu olho para minha filha, principalmente, eu digo, vocês não brincam? É tudo internet. É tudo internet, digital, é tudo telefone. Né? Estamos numa era digital. Até conversa está com a amiga que estão... Mas está atento ao telemóvel. Então, Pois. às vezes eu crio É a brincadeiras, febre tem momentos agora. que eu crio situações, vamos brincar. Uma e outra vez ela até faz isso. Mas agora é cada pessoa no seu lugar. Nós brincávamos, nós nos divertíamos muito. E às vezes até matávamos aulas para brincar. Estávamos na sala, mas o nosso pensamento já era nas aquele. brincadeiras. Mas É também fácil. tive uma infância, quer dizer, cheia de brincadeiras, mas também de muito aprendizado. Minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora, né? E ainda nesse âmbito da minha infância, eu estava a dizer que a minha infância é dividida em dois lugares, Mapapa e Maputo, sim. né?
Mapapa também teve momentos super marcantes, momentos interessantes, tive momentos tristes, tive momentos alegres, momentos que são difíceis de eu falar da minha infância sem tocar nelas, né? Apesar de que os momentos mais tristes são momentos que eu mais falo com os meus familiares, com as pessoas que estiveram envolvidas naquela época, principalmente quando eu vou a Choco, a Gaza, né, a localidade de Mapapa, ainda tenho memórias. Mas agora a Arlete é uma figura pública e o telespectador que acompanha o seu trabalho também merece saber quais foram os principais momentos da vida da Arlete. Sejam eles tristes ou não, fazem parte daquilo que a Arlete transformou-se, da mulher que é hoje. Pois. Essa mulher forte que corre atrás dos sonhos dela. Pois. Pode nos dizer um dos momentos tristes ou alegres que a Arlete tenha passado? Bom, momentos alegres, eu prefiro falar primeiro das coisas boas, trazem mais energia positiva. Momentos alegres, na altura em que nós ficávamos em volta à fogueira, a minha avó contava histórias. E depois, eu sou muito preguiçosa, agora eu não consigo acordar cedo, mas naquela altura eu acordava 4 horas, íamos a Machamba, com o cantar do galo, íamos a Machamba, íamos tirar o milho, e tinha um doce que minha avó adorava fazer, todas as vezes que ela sabia que nós íamos lá à casa dela, ela preparava, os brasileiros chamam de pamonha. Pamonha, sim. Sim. Ela tirava o milho fresquinho, ela moía, punha o açúcar, envolvia aquilo naquele, fervia. E nós chegávamos lá, comíamos quente. E era um ritual, ela fazia isso constantemente, todas as vezes que a gente estivesse, né, com ela. As avós têm sempre esse doce, né? Tem. Para transmitir em tudo. E pior, são netos que vêm de Maputo. Pois. Então a atenção é diferente. Sim. Mas também eu tive essa situação, eu costumo dizer, Deus deu-me uma chance de vida, né? Deu-me uma chance de poder fazer diferente. Tenho um destino, ele reservou coisas que eu ainda devo fazer. Eu recordo-me, foi na altura na Guerra dos 16 anos, já bem no finalzinho, eu estava mais ou menos com 6, 7 anos. Estou a falar de 90, 91, sim, por aí. Ainda existia, mas era mais aqueles que já saqueavam as coisas, malfeitores. Uns e outros ainda assassinavam algumas pessoas, mas era mesmo saquear e estupravam as mulheres, as crianças. Algumas mulheres eram levadas mesmo para o campo de guerra, que era para servirem aos soldados, exatamente. ou quer dizer, aos insurgentes, né? Exatamente. Eu me lembro que em Mapapa eu tenho 2 avós, mas todas são da parte materna. Uma aqui fazia a pamonha, ela ficava na localidade, quer dizer, lá na aldeia. E a outra, onde aconteceu isso, estava mais na vila, né? Então, um desses dias eu estava com a minha avó, mas eu estava meio que febril. Eu vivia só com os meus avós. Aí eu passei mal, depois fui dormir no quarto da minha avó. Os 2 continuaram na sala a assistir, a escutar a música. Era um momento muito alegre, porque já passava muito tempo que eles, nós chamávamos de matsangaíças. Né? Matsangaíças. Exatamente, que eles não passavam por lá. Sim. Então, pairava uma tranquilidade total. A paz estava de volta. A paz estava de volta. Pensavam, né? Exatamente. Exato. De repente, isso já quem conta é a minha avó, né? De repente aparece a vizinha, bate a porta e alerta que estão a ouvir estrondos, exato, vindo da estrada. Exato. Então, esse já era o sinal. E naquele momento, os meus avós não pensaram em nada. A vizinha, ela não quis ir com eles para nós chamávamos de palaca, que era o acampamento
né? Onde escondíamos. Exato. A vizinha não quis ir com os meus avós. Nós tínhamos uma casa de banho dentro. Então, os meus avós, na hora levaram o que tinham e foram-se embora. A vizinha escondeu-se da casa de banho, trancaram a porta e foram-se. O meu avô era gestor de um depósito de água, o distribuidor de água que distribuía toda a vila. Então ele ficava com um cinto, com as chaves, em que tinha chaves de depósito, as chaves da casa, ficava tudo aqui com ele. Exato. Então aquilo foi só levantar, trancar a porta e ir embora. E quanto à minha avó, que no meio, já no meio, depois de ter andado uma boa caminhada, ela lembra-se que esqueceu a neta no quarto. A dormir porque estava a se sentir mal. Sim. Exatamente. E ela queria voltar. Ela queria voltar para recuperar-me. Aí o meu avô disse, melhor entregar tudo nas mãos de Deus. Ou vocês morrem as duas, aí quer escolher. Ou entregamos tudo nas mãos de Deus mesmo. E todas as vezes que ela me conta isso, eu fico sempre com a mesma sensação, é difícil. E eles foram, né? Eles foram... Peço guardanapos, por favor. É tranquilo, peço guardanapos. E eles foram lá para se esconder. Era o sítio mais próximo que existia naquele momento. Obrigada. Que eles podiam... Obrigada. Não faz mal, faz parte. É o nosso percurso, a nossa vida. E se não nos recordarmos com lágrimas, sejam elas de felicidade ou de tristeza, o que seria a nossa vida, né? Faz parte. A vida é feita dessas coisas. Então, esse era o sítio mais próximo que eles podiam esconder-se. De outras vezes, nós já escondíamos em sítios bem distantes, mas... Mas a Arlete ficou em casa, Sim, né? eu fiquei em casa. Tudo bem. Graças a Deus, correu tudo bem. Por quê? Eles acabaram indo, foram se esconder nesse sítio. E então, no meio da noite, eu já estava com consciência, né? No meio da noite, eu despertei. Mas uma das coisas que me fez despertar é que eu queria ir à casa de banho, eu queria fazer xixi. Oh. Eu fazia de vez em quando xixi na cama, então a minha avó me batia. Não tanto, com 6 anos, tu já nem podes fazer xixi na cama. Então, a minha avó, todas as vezes que eu fizesse xixi na cama, ela punha meu chuveiro, água gelada. Para não voltar a fazer aquilo, e dava-me umas castigo. palmadas. Então, nessa noite eu acordei, despertei, tentei abrir a porta para ir à casa de banho e senti que a porta estava trancada. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ouvir barulho, vozes. E lembro-me que a cama dela estava do lado direito e tinha uma janela. Então, uma janela assim bem de gradinhas, bem pequenininhas mesmo. Eu espreitei bem devagar e eu vi um homem com um capacete cheio de capim. Eu já conhecia aquele cenário, porque eu já tinha... Minha avó, em tempos, ela contava-nos todas as vezes que, na altura em que... E também era estranho aparecer um homem com capacete armado e tudo, a rodar a sua casa, alguma coisa está errada, não é? Exatamente. E ela instruía-nos, tipo, se por acaso acontecer alguma coisa parecida, escondam-se, fujam e por aí diante. Exatamente. E foi o que eu fiz. Escondeu-se. Eu entrei embaixo da cama. Perfeito. Menina esperta. Aí fiz xixi lá. Pronto, faz tudo lá, desde o momento que sai salva. Fiz tudo lá, tudo. Então, eles passaram. Nessa época, eles vandalizavam as casas mesmo. Eles entravam, saqueavam, levavam tudo. Aquilo foi Deus. Foi Deus, porque eles entraram numa casa vizinha, mas na nossa não entraram. Graças a Deus. No entanto, que eles passaram e a vizinha ouviu um deles já dizer, vou falar só em dialeto, depois vou... Por favor, fica à vontade. Eles já dizerem, vá família, vai seguir rádio lá, tchau. Tipo, eles já foram-se e deixaram o rádio a tocar. E foi isso mesmo que aconteceu. Naquele momento, ninguém estava com cabeça para desligar qualquer aparelho, né? E eles não entraram, eles foram-se. Aí, quando amanheceu, minha avó chegou, abriram um quarto, eu fui lá, lhe abracei
Um momento emocionante. A primeira coisa que eu disse para ela foi: vovó, desculpa, fiz xixi embaixo da cama. A tua preocupação nem era a questão do perigo em que esteve exposta, era mesmo porque veja aqui que a sua avó. Exatamente, minha avó disse, mas é realmente um momento para importa. esquecer, Arleta. Ainda bem que Moçambique é independente, aliás, independente já era, mas já está em paz, não é? Apesar de algumas regiões ainda termos situações dessas, mas esperamos sinceramente que não voltem a repetir situações como essa e sigamos sempre em paz, não é? É terrível, é terrível. Então esse foi um dos momentos também tristes da minha vida, mas também felizes, porque eu aprendi, sabes, aprendi a dar valor à vida, aprendi a dar valor às pessoas, às coisas que eu consigo. Enfim. E essa menina mulher forte que é hoje. Mas deixando de lado esta questão, estes momentos tristes que realmente fazem parte da nossa vida, mas vamos partir para uma coisa mais engraçada. Quando se lembra da sua infância, que brincadeiras mais gostava? Além de dançar, brincar e por aí em diante, tem alguma que lhe vem em mente ou algo que lhe vem em mente e que se recorda com um sorriso nos lábios, por exemplo? Bom, agora eu acho que é um pouco difícil, porque na verdade eu sempre fui uma menina quieta. Quieta. Parecendo que não. Sim, sempre fui uma menina... Já está a justificar parecendo que não. Eu não disse nada, eu sonhei depois... É que a minha adolescência depois foi de muita rebeldia. Todas nós passamos por esses momentos. Mas acho que é a transformação, o crescimento, a descoberta, né? A Arlete foi se descobrindo e foi explorando outras áreas. Vou explorar a rebeldia agora para ver como funciona. Depois, não, melhor voltar a ser quieta mesmo. É verdade. É verdade. Eu gostava mesmo era de dançar. Né? Perfeito. Eu gostava mesmo de dançar, eu gostava de competir, eu gostava de dançar muito, 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 muito. No entanto que eu achava, um dos meus sonhos era no futuro ser bailarina. Bailarina? Mas ainda vai a tempo. Atriz, não, bailarina, faz tudo, tem tudo a ver. Bom, para artes cênicas, né? Vou fazer um e outro passo só para saber me enquadrar nas peças. Eu vou adorar estar na plateia vê-la dançar, de certeza que vai fazer muito bem. E do seu percurso de formação, fale-nos dele. Bom, eu fiz a minha primária na escola Unidade 22, na Mafalala, sim. E que também tenho boas recordações, tenho boas recordações mesmo. Por que boas recordações? Na altura era fácil, tu tinhas um professor da primeira até a quinta classe e aconteceu isso comigo. Uma das coisas que mais me marcou, estava cheia de brincadeiras. Brincávamos tanto na sala, mas o que mais me marcou foi o professor que eu tinha. Como é que se chamava? O professor Titos. Titos? Espero que onde ele estiver, se ele estiver a ver o programa, quero lhe mandar um abraço, dizer que ele foi muito importante e fundamental naquela época. Muito obrigada, professor Titos, obrigada. Que está a sua aluna, a sua antiga aluna, agradecer-lhe pelo papel preponderante que teve como professor em ensinar e formar. E o professor Marcos também foram dois. Pronto, o professor Marcos também vai o nosso canimambo, né? Sim. Porque o professor Tito esteve comigo desde da primeira classe até a terceira, da quarta classe, na verdade. Teve problemas, ele teve, quer dizer, nem foram problemas, ele teve que ser transferido para uma outra escola. Mas marcou-me mais a dedicação dele para os alunos. É isso que esperamos dos professores, o papel do professor. Exato, ele soube exercer muito bem. Exatamente. Perfeito. Ele foi professor, foi pai. Ele dava-nos direção. Percebes? Ele educava. E é isso que nós queremos, é esse tipo de coisa que a sociedade espera. Exatamente. Um professor que não se esqueça que, antes de tudo,
É um ser humano. É um ser humano e está ele ali deve para ser transmitir. pai. Exatamente. Ele deve ser os seus pai. valores. Perfeito. Percebes? Deve cuidar, deve zelar Exato. pelos seus alunos. Educá-los. Minha mãe conheceu o professor Titos. As mães dos meus colegas conheceram o professor. Era um professor que até ia à casa dos alunos, procurava saber como é que essa pessoa comporta-se, né? Ele socializava-se. Então, ele motivou bastante naquela época. Perfeito. E depois, a sua escola primária foi mesmo lá na escola? Não, da de 22. Na unidade sim, 22. na Mafalala. Foi até que classe, mais ou menos? Foi até quinta e depois passei para o segundo grau, que foi na Noroeste 2, na Machaquene. E lá estudei, fiz a sexta, sétima. Mas quando passei para a sétima eu tive que interromper. Okay. Na altura a minha família estava a passar por situações financeiras e minha mãe, exatamente, minha mãe não estava a conseguir sustentar isso. Os 7 filhos. Exato. E depois, por algum momento, eu fui ficar em casa da minha tia, que era para ver se as despesas eram... Diminuíam um pouco, mas casa é sempre casa. Pois. Mas depois retornou à escola? Sim, depois retornei. Bom, nessa altura eu tive que interromper, mas depois acabei trabalhando. Sim. Comecei a trabalhar muito cedo. Então só depois no meu primeiro mês mesmo de trabalho que comecei a andar atrás do processo de voltar à escola. Voltar à escola, muito O meu primeiro trabalho eu fui doméstica. Foi doméstica? Sim. Eu fui doméstica. Eu trabalhei numa casa de uma família na Malhangalene. Sim. E o que é que fazia lá nessa casa? Fazia limpezas mesmo, limpava a casa, lavava a roupa, cozinhava. Eu tinha uma senhora que era um pouco difícil de lidar com ela, mas em compensação, eu tive uma menina nessa casa, essa vai ser minha eterna bebê. Eu tive uma menina nessa casa que ela prestava muita atenção em mim, ela conversava bastante comigo, apoiava-me. Todas as vezes que a mãe zangava-se comigo, ela vinha e dizia, esquece, deixa estar. Minha mãe é assim. Deve estar a passar por um momento, se calhar, também complicado. E essa miúda chama-se Benilde. Hoje ela está a trabalhar com cinema, fotografias. E tenho muito orgulho dela também. E quero aproveitar e mandar um beijo, minha bebê. Vai um beijo aqui a Benilde, dado aqui pela Arlete Bombe. Ela agradece pelos momentos de força e de amizade, né? De amizade, muita amizade. Pois. E depois disso eu tive uma oportunidade e trabalhei numa loja. Okay. Trabalhei numa loja e eu retomei mesmo os meus estudos, fui fazendo a minha secundária na Jusina. E depois, porque tive momentos de maternidade. Foi então, cedo, mas isso vamos saber depois, mas antes, cortei-se um intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado, porque ainda tem muito mais desta moçambicana que veio de baixo e hoje é a nossa estrela que nos orgulha com o filme Resgate. Voltamos logo de seguida. Até já. This looks like it's going to take us from the south to the north. He is definitely the king of Catalanas. First Saturday of every month, we have this pop-up street market. We have to make sure that people know that you really need four-wheel drive.
Na província de Tete, quando vocês chegarem, vocês têm que ir ver o Rio do Zambeze. Animada. Everyone needs to go to take this tour. E estamos de volta aqui ao programa Inspirações, este programa, como eu havia dito no início, que traz histórias de vida de moçambicanos e não só, que tenham um legado para partilhar. Não vamos fugir da regra com a nossa convidada de hoje, Arlete Bomba, esta atriz que neste momento está a brilhar numa das maiores plataformas mundiais de streaming, Netflix, com o filme Resgate. Arlete, estávamos a falar sobre o seu percurso, trabalhou como doméstica, depois foi para uma loja também a continuar o seu trabalho e depois vem a maternidade. Muito cedo, não é? Na verdade, até a maternidade veio cedo, sim, mas veio mesmo na altura... Quando eu tive o meu primeiro emprego, né, como doméstica, eu já era mãe. Ok. Eu fui mãe aos 17 anos. Primeira relação, primeiro namoro, enfim. Pois. Mas foi... Teve um rapaz ou uma menina? Foi um rapaz. Um rapaz que como é que ele hoje se chama? está com 20 anos. Uau! 20 anos. Aqui, quando ela chegou nos bastidores, eu a vangloriar-me que tenho um filho de 5 anos e a mulher veio para mim e diz, não, querida, eu tenho de 20. Deu-me que ó. Ele é de 2000, ele já... chama-se Tomás. Tomás, estamos aqui é um com rapaz... Fizeste um bom trabalho. Fiz. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Fiz, sem Está a formar sombra de um bom dúvida. moçambicano para cumprir com o seu papel, trabalhador, honesto, não é? Sim. Isso é que importa. Sim. E em que momento a Arlete definiu o caminho em que iria seguir? Sempre sonhou em ser atriz? Não, por acaso não. Na verdade, isso nunca passou-me pela cabeça. Eu estava a dizer que eu gostava muito de dançar. Então, eu fui entrando em alguns grupos, até fui como é que é, continuadores, né? Já de fiz Moçambique. parte, exatamente. Mas por pouquíssimo tempo, eu gostava tanto, falei até com o Antônio Marcos, é meu tio, falei Antônio com... Marcos, músico? O músico, sim. Falei com alguns... Esta família é recheada de estrelas, de pessoas com muito talento. Falei com um outro músico também, que era da Mafalala. Eu queria ser bailarina deles. Mas era um sonho. Às vezes eu dançava e depois sentia que não consigo. Era preguiçosa para avançar uma ou outra coisa. Mas um dia, o dia que eu vi o grupo Luarte, né, numa atuação, apaixonei-me. Por sorte estava lá um colega que é meu amigo e por sorte ele vive na minha zona, quer dizer, vivia na altura, porque agora já não está lá, na minha zona, na Mafalala. Então foi a pessoa que eu tive mais aproximação. Aí eu fui ter com ele, eu perguntei, o que eu faço para fazer parte do vosso grupo? Ele disse, basta querer, eu só virei ensaiar. E foi assim? Foi assim. E a sua família sempre apoiou-lhe nesta carreira? Não. Bom, no princípio não. No princípio não. Conforme eu estava a dizer, a minha mãe, ela é uma pessoa muito batalhadora. Na altura ela Também não é vendia... fácil, solteira e a criar 7 filhos. Exatamente, ela vendia mesmo. na Mandela, no mercado Mandela. Mandela, sim. Exatamente, então todos os filhos conciliávamos a escola, e tínhamos que lhe ajudar no mercado. Então, quando eu vim, eu sempre fui, como diz, a rebelde da casa, né?
eu experimentava isto, experimentava aquilo, e de repente comecei a pôr miçangas, comecei a fazer cabelo. Minha mãe só dizia: o que é isso? Tira isso. E ela acabou se cansando. Mas quando eu comecei a fazer o teatro, eu disse a ela: eu estou num grupo, aí já era já era mãe, né? Então tinha um pouco mais de responsabilidade. Exato. Então eu disse a ela: estou num grupo e quero fazer teatro. Ela: ok, tudo bem. Aí nessa fase ela já não tinha como negar. Ela: tudo bem. E começamos. A partir do momento que eu fui lá, o primeiro dia que eu fui ensaiar, acho que foi naquele mesmo momento, na altura ensaiávamos da Mozart, foi naquele momento que eu disse: é isso que eu quero fazer. Arlete iniciou no grupo Luarte. Sim. E depois também teve participações em outros grupos, certo? Sim. Em outras peças teatrais de outros grupos, certo? Exato. Eu faço parte até hoje do grupo Luarte e graças a Deus tive oportunidades de trabalhar com outros grupos de renome aqui em Moçambique. Como quais? Como o caso do Mutumbela Gogo, do Mbeu. Né? Tive o privilégio de partilhar o palco com as nossas estrelas, com as pessoas que eu já admirava. Quais são essas pessoas que já admiravam? Estou a falar da Graça, do Branquinho, do Jorge, estou a falar da Lucrécia. Eu ainda não partilhei o palco com a Lucrécia, mas já tive a oportunidade de trabalhar com ela, né? Como encenadora, num trabalho que eu estava a fazer. Sim, nossa estrela, nossa mana, minha mana Lu. Então, cada coisa que eu fazia, eu procurava olhar para eles, né? Procurava olhar para a posição deles, a forma como eles interpretam, a forma como eles posicionam o seu palco, como eles encarnam os personagens. E tive também o privilégio de trabalhar com vários... Desculpa, Arlete, e nessas participações com outros grupos, estamos a falar de peças, só para citar algumas peças, como quais, por exemplo, que a Arlete tenha participado? No Mutumbela eu participei, o primeiro trabalho que fizemos foi Confissões de Adolescentes, que era uma peça só de jovens, e depois participei na peça Inimigo do Povo, e depois fiz também na peça Os Meninos de Ninguém, onde fiz a Ritinha, que foi um trabalho também um personagem muito conhecido, né? Exatamente, muito conhecido. Mas também na Luarte nós tivemos, tivemos muitas peças, o caso de Niquete, de Embrulhados na Inocência, Terra Sonâmbula, né? Trabalhamos trabalhamos com encenadores como o Eliote, graças a Deus é um encenador que tem nos apoiado bastante no meu grupo, né? Com o Dadivo, e agora tenho o prazer, o privilégio de trabalhar com o Evaristo Abreu. Era antes de trabalhar com ele. Então, mesmo foi uma experiência muito boa. Perfeito. Sim. E é simples o processo de se tornar atriz em Moçambique? Não. Não? Não é. Não é. Digo que não é porque primeiro, todo o trabalho que tu fazes, em primeiro lugar, esperas um rendimento, certo, né? Mas também posso dizer que é simples quando tu gostas, quando tu fazes algo por amor. Porque só o amor mesmo é que vence. Só o amor é que vence. Principalmente quando estás num país onde o apoio às artes está muito fraco. Não é fácil. Entendi. Não é fácil. É a persistência, é a vontade de querer mostrar aquilo que nós somos, de querer narrar as nossas histórias, a nossa realidade, a nossa riqueza. E por falar em cinema, Arlete, como é que entra para o cinema? Bom, eu entro para o cinema há mais ou menos 10 anos, posso assim dizer, através de casa, como tantos atores, né?
E nessas alturas já participei dos meus 2 primeiros filmes, não me recordo muito bem dos títulos, porque foram os filmes sul-africanos, eles queriam mais figurantes moçambicanos, né? E entrei mesmo nessa condição. Mas depois tive um papel secundário no filme da Margarida Cardoso, a Ivone Q. E depois disso, aí eu passei pro resgate, graças a Deus. Sempre tive... E como é que surgiu essa oportunidade de entrar para o resgate? Eu acho que foi mais o olho clínico do Mickey, né? É com muito orgulho que eu falo disso. É com muito prazer mesmo. Na verdade, eu acho que nem foi casting. Ele já sabia, todo guionista quando escreve já sabe a quem direcionar. Né? O perfil da atriz. O perfil da atriz que ele quer. Ou do ator, Sim, na verdade eu nunca tinha trabalhado com eles em produções, em grandes produções. Foi mesmo apenas em publicidades. Mas um dia o Mickey foi ver o Mickey Fonseca, o diretor sim. do filme. Sim. Ele foi assistir a peça do teatro Os Meninos de Ninguém, no Teatro Avenida. Exato. Então, ele viu aquela atriz que estava a representar a Ritinha, aquela xijana, e disse, essa é perfeita para o meu filme. É a atriz que eu procuro. Que vai representar a Mia. Sabe? Depois disso, ele não falou mais nada comigo. Falou com o Jorge, pediu o meu contato. Então, alguns meses depois, alguém ligou-me para ir fazer o casting. Mas, na verdade, eu já estava um pouco cansada de fazer o casting. Um dia ele ligou e disse, ei, venha para aqui, eu preciso de ti, venha fazer o casting. Então, fui lá fazer o casting, que era mesmo para comprovar, né, aquilo que ele já estava a pensar, para ter a certeza se realmente é essa atriz ou não. Então, quando cheguei lá, fiz o casting e depois entregaram o meu guião, disseram que vai lá, tenta ler esse personagem aí, para ver como é que te sais. A partir de hoje, tu vais fazer parte do filme. Uau! Não acredito! Que oportunidade, né? Depois de tanto participar em outros filmes como figurante, sem um papel assim muito importante. E pior, o papel da Mia. Pois. Então eu disse, meu Deus, as minhas orações foram ouvidas. As preces estão ali. Na verdade, eu sempre tive fé. Eu sempre tive fé que um dia já nos disse eu desde o princípio que acredita muito em Deus, teria um trabalho muito importante. E teve. Teve, Arlete. E eu agradeço a Deus, agradeço bastante a eles, ao Mickey, ao Pipas, pela oportunidade que eles me deram. Não me canso de agradecer e nem vou me cansar em momento nenhum. É gratidão, porque são não é? tantas atrizes boas que nós temos aqui em Maputo, em Moçambique, são tantas atrizes. E temos atrizes com um bom perfil para a Mia. Mas eu fui a escolhida. É coisa de Deus. E fala-nos da sua experiência no filme O Resgate. O que é que mais lhe marcou? Eu tenho recordações muito bonitas. Tenho recordações muito bonitas daquela época, das gravações, daquele período de trabalho. O primeiro foi o aprendizado. O aprendizado que eu tive lá, a troca de experiência. Eu digo que foi a minha escola de cinema. Porque nos outros trabalhos que já fiz, eu nunca tive um papel muito importante. Sim. Percebes? É uma coisa de gravar um dia. Aliás, nós dissemos que, seja no teatro, seja no cinema, não há pequeno ou grande personagem, não há pequeno ou grande papel. O importante é que tu tens que fazer valer aquele pouco que tu... A tua participação, exato. Exatamente. Mas neste, a responsabilidade era maior. Posso imaginar. Era maior. Primeiro, era um filme 100% moçambicano. E já está no Netflix. Estás a ver? Era um filme 100% moçambicanos, produtores e realizadores moçambicanos. Coisa boa, não é? E depois tu olhavas para a produção do filme
é uma coisa diferente. Mesmo nos filmes em que eu já participei, eu não vi aquela produção. Tudo nos mínimos detalhes. A logística, a alimentação, o transporte, o guarda-roupa. Eu tinha transporte disponível, vinha me buscar em casa, se eram 4 horas, 3 e Mas então a moça era uma a pessoa estrela, estava tinha ali. que ter esse atendimento todo. Era tudo nos mínimos detalhes, era tudo mesmo nos mínimos detalhes. Essa foi a coisa que acho que influenciou bastante para que esse trabalho ocorresse. A equipe toda estava junta. Estava engajada para que tivéssemos esse resultado. Tínhamos não todos o mesmo propósito. Exatamente. No entanto, que era difícil até para mim ter que decepcioná-los. Bom, eu espero não ter decepcionado. A minha foi impecável. Ela atuou muito bem. Modesta Não é? Foi, sim. Para quem não assistiu o filme, convidamos a assistir. Está disponível no Netflix, não é? É, sim. O Resgate já deu também nos cinemas no ano passado. Este ano também passou muito no cinema. Exato. Arlete, o que mudou na sua vida depois do resgate? Bom, essa pergunta é muito interessante. Primeiro, o meu crescimento profissional. Hoje eu posso dizer, posso afirmar com todas as letras que eu sou atriz de cinema. Percebes? É verdade, eu bebi muito, eu aprendi muito com Mickey, eu aprendi muito com Pipas, eu aprendi muito com os colegas, eu aprendi muito com o meu parceiro, o Bruno, eu aprendi muito com aquela equipe toda. E que hoje, se me aparece um desafio, eu sou capaz de fazer com perfeição. Tão bom, né? Ouvir isso. Eu cresci profissionalmente, eu cresci também como pessoa, né? Eu cresci como mãe, a responsabilidade é maior. Eu já tive vários trabalhos, já trabalhei Sentes-te com... realizada, não é? Sinto-me realizada e acredito que muitas realizações ainda... Esta mulher tem 3 filhos. Ainda virão. Está aqui lindíssima, realizada. Acabou de protagonizar um filme 100% moçambicano, mas não esqueceu o teatro, não é? Não tem como. Eu não esqueci o teatro, não esqueci de onde vim. No entanto, que até hoje faço parte da Luarte, não tem como. E por falar em teatro... Por que eu tenho que me esquecer do teatro? Não A tem minha como. relação com o palco é uma relação inexplicável, sabe? É um amor incondicional. É impressionante que eu disse que eu nunca tive esse sonho de ser atriz, mas o único sítio onde eu consigo me inspirar, o único sítio onde eu consigo me expressar, razão pela qual eu digo, eu acho que eu sobrevivi naquele período porque eu tinha um propósito, né? E o meu propósito é esse, o meu propósito é mostrar as nossas histórias, o meu propósito é representar as personagens que sofrem as opressões, o meu propósito é esse, lutar contra as opressões das mulheres. Graças a Deus eu participo de um grupo, de uma rede internacional de mulheres que lutam contra a opressão das mulheres, que é o Teatro das Oprimidas. E é um privilégio, é um prazer muito grande. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo, eu tenho orgulho de lutar contra as opressões das mulheres, de lutar contra a violência das mulheres, de lutar contra o abuso e o assédio sexual. E por falar em teatro, estávamos a falar dos obstáculos que esta arte também enfrenta. O que acha que pode ser feito para melhorar ainda mais? Bom, eu acho que o nosso governo devia encorajar ainda mais os fazedores da arte. Percebes? Em vários componentes, de todas as maneiras. Se são submetidas projetos, vou falar da área no cinema, por exemplo, o Resgate foi gravado, foi feito a custos próprios,
Percebes? Foram custos de alguém que marcha acreditou filme, naquilo. das pessoas que acreditaram. Exato. Então, todas as coisas que acontecem nessa nossa área são coisas que nós acreditamos, que nós queremos, que nós dissemos que vamos concretizar e conseguimos. Mas precisamos do apoio do governo, precisamos que eles aproximem-se, apadrinhar, acompanhar. Não só do perto. governo, como do empresariado, do setor privado Exatamente, também, do setor não é? privado. Exato. Temos festivais de teatro que hoje estão perdidos. Por exemplo, o Festival do Inverno, até hoje está a acontecer porque eles querem, porque eles lutam, eles acreditam. Nós temos um potencial muito grande em termos de cultura. Esse Moçambique é vasto, não é só questões políticas, mas é feito também de questões culturais. É vasto, nós queremos podemos realizar festivais nacionais, podemos realizar festivais internos, locais, mas é importante que o governo patrocine isso. É importante que o governo apoie a essas iniciativas. Temos um festival de agosto que era um festival muito bom. Esse festival movimentava grupos de todo Moçambique e era uma coisa muito bonita. Então é importante que a gente busque isso, né? Mas não é possível que essas pessoas façam só. Pois. Há um momento que tu dizes, estou sem forças para correr, eu preciso de apoio. Tem que se fazer valer a lei do mecenato. Exato, concordo Percebes? contigo. Está aqui um apelo desta nossa lindíssima Exatamente. atriz. E não só, também eu acho que há uma necessidade muito grande de se potencializar os artistas, né? Temos artistas de várias áreas. O Ministério da Cultura pode muito bem colocar equivalência aí, podem fazer uma seleção de pessoas que sabem fazer, mas que não têm a formação, não têm o diploma. É possível potencializar essas pessoas, é possível tu investires na formação dessas pessoas. Perfeito. Então eu acho que é momento de também começar-se a pensar nisso, né? Pois vamos sim pensar todos, tanto o governo como o setor privado, a sociedade exatamente. toda. Eu acho que as artes, a cultura são fatores preponderantes para a formação de um homem. Exatamente. Se a criança desde pequena está ocupada com atividades como essas, culturais, eu penso que teremos homens melhores no futuro. Exatamente. Deixa eu ficar cá o seu apelo, não vou lhe cortar o fio de pensamento, mas vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque ainda tem muito mais com a Arlete Bombe no próximo bloco. Até já! A Montebello Hotels é uma empresa de referência na hotelaria em Moçambique, onde está presente em Maputo com o Indy, o Girassol, no Parque Nacional da Gorongosa com Montebello Gorongosa, em Lixinga e no Songo. E mais recentemente na Reserva Social de Maputo com o novo Montebello Mili Bangalala Bay Resort. Por acreditar neste projeto, é com muito prazer que o Montebello Hotels se associou ao Moçambique às quatro rodas. O Montebello Hotels apoia sempre e apoiará o turismo em Moçambique. Muito obrigado. E estamos de volta aqui ao programa Inspirações, o seu programa que traz histórias de vida de moçambicanos e não só, que tenham um legado por partilhar, como é o caso da nossa convidada de hoje, esta lindíssima mulher moçambicana, Arlete Bombe, a nossa atriz, a nossa Mia do resgate. Arlete é mãe, já falamos disso, tem um filho de 20 anos, queixo caído. Mãe de 3. Mãe de 3. De 20, 14 e 3 aninhos. Arlete, que valores tenta transmitir aos seus filhos? Tem uma coisa muito importante que minha mãe sempre transmitiu-nos. Qual é? E eu procuro de todas as maneiras também passar aos meus filhos. Primeiro, acreditar em Deus.
e amor ao próximo. Em todos os momentos, honestidade e ir sempre em frente. Não podemos ter medo de seguir em frente, não podemos ter medo de arriscar, não podemos ter medo de mostrar quem nós somos, a humildade. E acha que os seus filhos estão a acatar tudo isso? Bom, se não estão a fingir muito bem. Então estão a acatar, estão. Fingir não. Se não estão a fingir muito bem, mas na verdade é um processo. Com a vida de hoje em dia não é igual. Percebes? Os nossos filhos, tu podes falar alguma coisa, mas a cabeça deles está em outra coisa. Tu falas o importante é persistir, continuar a fazer o seu papel de exatamente. mãe, a passá-los esses valores todos. Exatamente. Acreditar em Deus e amar o próximo. E amar são o próximo. Os seus principais valores que transmite sempre que pode, né? aos seus filhos. Exato. Parabéns, Arlete. Penso que são excelentes valores. E qual é o seu maior sonho de vida? Meu maior sonho de vida. Essa pergunta também é super interessante. Há aquele sonho, não é? A não ser que já tenha realizado com a sua participação como uma das atrizes principais no filme Resgate, mas eu acredito que ainda tem um outro sonho ali. Na verdade, eu acho que, como disseste, esse foi um dos meus sonhos, né? Um dia poder representar Moçambique para além fronteiras. Uau. Poder levar a nossa cultura, poder levar os nossos costumes, levar o nosso trabalho acima de tudo para fora do país, para fora de Moçambique. Mas não só, também poder contribuir para o desenvolvimento, né, da cultura em Moçambique. Perfeito. Poder trabalhar com realizadores moçambicanos. Temos tantos realizadores moçambicanos e bons. E eu espero um dia trabalhar com eles. Espero um dia fazer parte de mais filmes. De mais filmes moçambicanos como esse. Sim. E quando olha para o seu país, Moçambique, qual é o seu sonho para ele? Um país onde realmente a paz seja efetiva. Um país sem guerras. Não há pior coisa que viver nessas situações. Num país onde realmente a liberdade de expressão existe. E é respeitada. E é respeitada. Pois. Até porque não podemos pensar todos da mesma forma. Tem que haver essa diferença de pensamentos, que é para podermos debater e juntos chegar no final a um consenso para o bem-estar social e comum de todos, não é? Exatamente. Pois. Exatamente. Concordo. E o que lhe inspira? O que me inspira? A minha mãe. Quem lhe inspira é a sua mãe, não é? Sim, quem me inspira é a minha mãe. O que me inspira, acho que é a vontade de viver, sabes? Eu lhe entendo. Quando se é mãe, meu Deus, queremos estar lá em todos os momentos. Os meus filhos me inspiram bastante. A vontade de viver, a vontade de querer ver os meus filhos crescidos, já encaminhados, né? Cada um na sua vida. Isso dá-me força a cada dia para lutar e continuar a persistir. Arlete, este é aquele momento em que eu não gosto muito desse momento, mas tem que acontecer. Estava tão bom. Não tenhas medo, porque depois vamos ficar a conversar. Arlete, este é aquele momento em que eu vou pedir para que deixes ficar uma mensagem. Já nos mostrou aqui durante este período de conversa que a sua trajetória é lindíssima. Uma mulher que veio de baixo, correu atrás dos seus sonhos,
enfrentou e ultrapassou vários obstáculos e hoje está aqui a falar da sua participação num dos filmes que realmente orgulha Moçambique, que é o caso do Resgate. Eu gostaria que deixasse ficar aqui uma mensagem para as mulheres e não só, para as pessoas que se inspiram em si, que olham na Arlete como um exemplo de vida, de superação. Por favor, uma mensagem. Fique à vontade. Bom, para as mulheres, eu vou deixar a seguinte mensagem. Primeiro, que tenham amor próprio, em primeiro lugar, e que não desistam de correr atrás dos seus sonhos. Não permitam que ninguém vos deixe cair. Se isso acontecer, levante-se. No nosso meio, temos pessoas que fazem de tudo para nos desencorajar, mas temos que ter fé e ser persistentes naquilo que nós queremos. Nossa determinação. Nas pessoas que me admiram, que acompanham o meu trabalho, que apoiam-me bastante, quero desde já agradecer a compreensão de todos, o carinho de todos e dizer que sejam essas pessoas, corram atrás dos vossos sonhos, sejam persistentes acima de tudo e coloquem Deus em primeiro lugar. Acredite que tem coisas muito grandes que Deus nos reserva. Acredite sempre que mais alguma coisa vai acontecer. Acredite sempre que ainda não conseguimos alcançar tudo. E sempre amar o próximo. Vamos nos amar. Ao invés de desencorajar, vamos dar forças para que essa pessoa possa progredir. Esse é o meu apelo, essa é a minha mensagem. Arlete, muito obrigada. Mensagem lindíssima que deixou cá ficar para o nosso telespectador. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter vindo cá partilhar a sua história de vida e de forma muito franca e aberta contar-nos o seu percurso. Desde Obrigada. já, muito sucesso. Que todos os seus planos se realizem, que continue a ser essa mulher forte e determinada na criação dos seus filhos. Obrigada. E que venham mais filmes a orgulhar-nos. Mais trabalho. Pois é. Agradeço eu pelo convite mais uma vez e quero vos dar força no vosso programa. Muito obrigada. Nós e agradecemos. Quero aproveitar só mandar um beijo para o meu marido. Quero lhe agradecer pelo companheirismo, quero lhe agradecer pelo apoio que ele tem me dado. Aos meus filhos, ao meu filho Tomás, ele também tem me dado muita força mesmo. Quero agradecer a eles, por eles serem essas pessoas que elas são, e a minha família. E obrigada a vocês mais uma vez. E assim foi a nossa entrevista com a atriz Arlete Bomba. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, não deixe de conferir sempre as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Lembre-se dos conselhos da nossa convidada. Amar o próximo, respeitar, correr atrás dos sonhos e nunca perder a esperança. Nós paramos por aqui. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Obrigada. Um pouco difícil, porque na verdade eu sempre fui uma menina quieta. Quieta. Parecendo que não. Sim, sempre fui Já uma está a menina... justificar parecendo que não. Arlete, eu não disse nada, eu sou uma